Senhor nosso Deus, Jesus bem amado, mais uma vez aqui nos encontramos em busca de mais conhecimento para que nós possamos direcionar nossa vida segundo os ensinamentos e suas leis. Que Jesus se faça presente através dos seus mentores de luz para nos auxiliar, para que nós tenhamos bastante harmonia. Que toda assistência espiritual de nossos irmãos que estão a envolvê-los ou estão a assisti-los, se estão em nome de Deus, se têm capacidade, têm amor, têm desprendimento, estão pelo amor, que sejam bem-vindos em nome de Deus para que continuemos ao aprendizado, o tratamento e ajuda do plano espiritual que aqui ocorre. Se são espíritos comprometidos, mais do que nunca são necessitados de tratamento e ajuda, pois Jesus nos ensinou que os doentes é que necessitam de remédio. Portanto, a prece, a oração e a vontade sincera de ajudá-los para que sejamos também ajudados, segundo o merecimento de cada um. O desprendimento do amor faz com que cada um receba infinitamente o amor que nós distribuímos, reforçado pelo amor do Pai. Que continuemos nós aqui encarnados, desencarnados que aqui comparecem, aprendendo um pouco mais, ouvindo o que nossa irmã Sueli vai passar para nós, que são os ensinamentos dos Espíritos. Graças vos damos que assim seja. Todo mundo sentindo saudade. Eu também. Cadê a Sueli? Ah, Sueli, acho que viajou. Não, agora está trabalhando. Está trabalhando. Está viajando. Uma boa tarde a todos. Cá estamos nós. Eu já estava seca de saudade já, porque a gente ficar sem essas terças aqui à tarde para mim é muito prejuízo em todos os sentidos. E às vezes a gente nem consegue render tanto porque fica com a energia dividida, né? Mas infelizmente não deu mesmo para vir. Hoje também não daria, mas eu falei, não, eu preciso muito ir. E ficar sem essa energia boa aqui dessa casa, de vocês, é um prejuízo muito grande. Mas é aquelas coisas, no fim tudo dá certo, né? Se não deu certo, ainda não chegou no fim. Então, graças a Deus, estamos aqui juntos para ainda antes do Natal falarmos um pouquinho sobre essa data. Todo ano a gente faz, né, referências a essa data e tudo, e acaba quase ficando um pouco repetitivo. Mas mais repetitivo que tal amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e a gente não consegue fazer? Mais repetitivo do que isso, né? Que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que é bom, mais do que a gente fala e ouve isso, e a gente não se dá conta disso, porque na verdade a gente não incorpora essa ideia, né, de que Ele é soberanamente justo e bom. Porque quando nos acontece alguma coisa, a gente se desarmoniza. A gente, segundo a ideia, né, a fé fica comprometida, fica abalada, né? Então, na verdade, a gente ainda não incorporou a ideia de que muitas vezes o mal é o remédio para evitar um mal maior. E aí a gente precisa, né, de situações. Tem hora que parece que nós somos... assim, esquecemos que nós temos, conquistamos a maior das conquistas, que é o raciocínio sem limite, a inteligência sem limite. Tem hora que a gente se comporta como os animais se comportam. Eles aprendem por condicionamento, por repetição, né? Os animais aprendem por repetição. Para a gente fazer um bichinho, fazer aquilo que necessita de fazer no lugar certo, na hora direitinho ali, e ter que fazer as coisas bem disciplinadas, a gente tem que repetir e repetir, não sei quantas vezes. Depois também, nunca mais ele descondiciona, né? Para fazer um descondicionamento é quase pior do que para condicionar o animal a alguma coisa, mas é através da repetição. É através da insistência. E nós, nessa questão da moralidade, acaba também sendo assim. Nós precisamos repetir inúmeras vezes algo para nós mesmos e lembrar o tempo todo. Parece que a gente pensa
ou pelo menos precisa se condicionar com certos conceitos para que a gente possa incorporar essa ideia de justiça que a gente sabe que tem, mas a gente não consegue ver porque é aquela história, tocou na nossa intimidade, nas nossas necessidades e tudo, aí as coisas começam a se complicar. É muito fácil a gente testar a fé com o vizinho, com o companheiro, com o outro que está longe da gente, né? A gente, é fácil para a gente que não está no meio. Agora, quando bate a nossa porta, aí, chegando na hora do batismo de fogo e do testemunho da fé, então aí fica complicado, né? Então, por mais que a gente repita as coisas, por mais que a gente tenha conceitos ali sendo ditados todos os dias a mesma coisa, nunca vai ser demais, porque, na verdade, essa questão da moralidade, que é uma das coisas mais difíceis para a gente aprender, né? O desenvolvimento moral é muito difícil, o desenvolvimento intelectual é fácil, porque a necessidade nos obriga. Então é fácil a gente aprender as coisas, está aí no dia a dia, a gente tem necessidade de aprender e a própria vida vai, né, mostrando isso. Agora, a parte moral necessita da gente querer, da gente se dispuser a essa questão do aprendizado moral. Então complica um pouquinho mais e aí a gente tem que ficar ali lendo, relendo, vendo e revendo as coisas para a gente aprender, né? Então o Natal está aí, mais uma oportunidade de reflexão, embora não deveria ser feito só nessa época, mas essa época a gente mais tocado acaba pensando e procurando uma reflexão maior e a gente acaba aproveitando. O ideal é fazer isso diariamente, mas não fazemos, né? A corrida do dia a dia, os compromissos e as conveniências, não, principalmente se a gente sabe que o nosso dia não foi lá muito, né? Não fomos muito justos, aí a gente foge um pouquinho dela para não ter dor de consciência, senão a gente não consegue dormir, né? Aí a gente prefere nem pensar muito para poder ter uma noite de sono aí. Se a gente for ficar fazendo a reflexão de tudo que a gente às vezes faz e não deveria ter feito, a gente perde o sono, né? Então a mística do Natal renova-se a cada ano. A importância do Natal para nós é exatamente relembrar a Boa Nova. Não é? Quando nós vamos à casa de alguém, quando nós vamos festejar o aniversário de alguém, que temos que presentear alguém, a gente sempre procura chegar perto do gosto dessa pessoa, da cor que ela mais gosta, né? Do objeto que ela mais gosta. A gente tem prazer em dar um presente que agrade. Né? Não é um presente caro, mas um presente que agrade. Então, quando tem uma pessoa amiga ou algum aniversário que a gente tem que ir, a gente procura, então, fazer isso, né? Presentear de acordo com o gosto da pessoa. Se a gente não conhece a pessoa, então a gente procura até com um amigo, quem é que pode dar alguma informação para a gente se aproximar, né, disso aí. Então, a gente pensa nessa pessoa, a gente procura relembrar alguns momentos nossos com ela, para que a gente possa ter mais facilidade de comprar aquilo que possa mais agradar. Então a gente aí tenta o possível, né, para chegar perto. E aí no aniversário de Jesus, no Natal, é a mesma coisa. A importância desse dia que a gente começa a querer se aproximar desse aniversariante, o que mais agrada a ele, e dar um presente de aniversário. Esse presente de aniversário para Jesus é a nossa conduta melhor, é a nossa solidariedade, é o perdão, é a indulgência, né? É a benevolência, é tudo aquilo que ele ensinou através da Boa Nova. Mas a gente às vezes se esquece disso aí. Então essa mística nos ajuda a chegar perto, a relembrar esse mandamento que ele trouxe, né? Essa imagem de Deus, porque a importância de Jesus nesse mundo foi, assim, fundamental para a nossa felicidade. Por isso que ele veio. Né? Até na última vez que nós estivemos juntos, a gente falou a respeito disso. Depois o Juarez Alves veio conversar comigo, ele falou assim: ele me diz uma coisa que eu fiquei numa dúvida aqui. Você falou que Jesus não reencarnou na Terra, mas então, se ele não reencarnou, ele foi criado já
assim, perfeito, né, com relação ao planeta, eu falei, olha, gente, é isso que eu gosto, que as pessoas venham falar e ver o que a gente está passando para a pessoa, porque às vezes a gente não se faz entender. Então eu falei, não, ele não reencarnou aqui. Ele fez a trajetória dele como todos nós fazemos a nossa. Foi criado simples e ignorante, foi passando de mundo em mundo, agora na Terra que não. Porque quando a Terra foi formada, Jesus já era perfeito com relação a um mundo primitivo, a um mundo de provação e expiação. Ele já tinha passado dessa fase. Tanto que ele foi designado para coordenar o desenvolvimento desse planeta, que seria muito importante no sistema solar, né? Que no momento é o planeta mais apto a receber espíritos em provação e expiação. Segundo os espíritos, Júpiter recebe espíritos, mas não na nossa condição. Júpiter é um planeta gasoso, é um planeta fluídico, gasoso. Ele não tem, os corpos lá não são materiais como os nossos. E como espíritos ainda em provação e expiação, nós precisamos dessa orbe aqui, desse planeta pesado, denso. Nós precisamos disso aqui. Então é um planeta muito importante no sistema solar, né? Compondo aí essa leva de planetas de provação e expiação. Então Jesus, ele não reencarnou na Terra, aqui ele encarnou. Ele veio, se fez carne, é o verbo se fazendo carne. O verbo o quê? O verbo é a mensagem divina, é a mensagem de Deus. Esse é o verbo. E ele se fez carne na presença da encarnação de Jesus aqui. Mas Jesus reencarnou em outros mundos que estavam muito mais adiantados do que esse, né? Então ele foi aquele designado para coordenar o desenvolvimento desse planeta. Então, quando a Terra foi formada, quando a Terra começou a ser trabalhada mesmo para ser um planeta antes primitivo, depois de provação e expiação, Jesus já tinha essa qualidade dele de perfeição com relação a esses mundos de provação e expiação. Então fica bem claro que ele não reencarnou aqui. Aqui ele encarnou. Ele veio uma vez só se fazendo carne aqui nessa terra. Mas em outros mundos ele fez a caminhada dele como nós vamos fazendo a nossa. Reencarnou inúmeras vezes para evoluir, como um espírito que foi criado simples e ignorante, igual que todos nós fomos criados. Sentimos-nos receptivos aos apelos da fraternidade nessa época, mais do que em qualquer outra época, dispostos até a muitos entendimentos, a muitas reconciliações. Pena que isso acaba rapidinho, né? Passa esse clima de fraternidade, passa isso, a gente esquece, né? E o que a gente não fez aí em termos de solidariedade, de fraternidade, nessa época que nos toca mais o coração, depois a gente deixa lá para o fim do ano, né? Fim do próximo ano. Infelizmente, isso é assim, a gente não aprendeu muito ainda, né? Janeiro a gente reinicia nossa luta, nossos conflitos, aí vamos errando, vamos tentando acertar, para fim do ano, chegar lá, fazer novo balanço e até se arrepender de não ter dado mais atenção aos dias, né? Às horas, aos momentos que são fundamentais, porque é tempo de vida, é o que nós temos de mais valioso, isso nós não podemos recuperar. Dinheiro a gente até ganha de novo, mas o tempo perdido, mal gasto, esse não tem recuperação. A gente não consegue realmente vivenciar esse clima de fraternidade, de amor no Natal, por causa das nossas inferioridades. Nós não conseguimos isso, nós não conseguimos promover a boa nova de Jesus, a gente não consegue, a gente toma conhecimento dela, sabe da lei, mas não dá continuidade, né? Porque ela fere muitas vezes os nossos interesses. E falta também a reflexão diária. Isso falta. A gente não faz diariamente. A gente faz quando acontece alguma coisa com a gente, ou quando acontece com alguém que a gente gosta,
Mas assim, no dia a dia, a gente não lembra muito, não acha muito tempo para fazer uma reflexão. O ideal seria fazer no final de cada dia, né? Para a gente enfrentar uma noite aí de aprendizado, abrir o coração para nós mesmos, para a gente poder compreender e aceitar os nossos erros, para poder recuperar isso, para poder consertar. Porque se a gente não achar que errou, não tem o que consertar, né? A gente acha que está certo, então vai consertar o quê? Trata-se daquele empenho especial de parar para pensar. Às vezes a gente fala, poxa, parei para pensar e vi que não era dessa maneira. Esse parar para pensar é ótimo, porque dá a oportunidade da gente pensar mesmo, não de cabeça quente, pensar numa proposta melhor de vida para a gente. Pensar em como reagimos às situações do dia a dia. Pensar no que estamos fazendo da nossa vida. Pensar como vai a nossa vivência evangélica. É muito importante isso. A gente tem recebido muito durante o ano. A gente tem recebido aqui nas reuniões, a gente tem recebido da vida, dos acontecimentos, das coisas que acontecem não só conosco, quanto com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Então a gente recebe muitas lições. As lições vêm de todos os lados. Vêm de onde a gente menos espera, né? Vem de quem a gente menos acharia que poderia nos ensinar alguma coisa. Mas a gente tem que aprender a como Jesus ensinava, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para a gente poder aprender as lições do dia a dia que a gente recebe. Tomemos, por exemplo, a proclamação do nascimento de Jesus. A gente passa por cima dessa frase. Todo ano eu gosto de lembrar isso. A proclamação veio assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. A gente ouve isso e pronto. A glória, Jesus veio, glória a Deus nas alturas, mas esquece do mais importante, que é o que vem atrás, porque ele vir é fundamental. Agora, para a gente aqui entender essa mensagem, como foi o anúncio da vinda dessa alma, né, de escola, desse espírito de escola, está aqui atrás, ó. Paz na terra aos homens de boa vontade. Ele não veio trazer paz à terra, ele falou que veio trazer a espada. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada, né? Então tá aqui, glória a Deus nas alturas e paz na terra. Mas não é só paz na terra, tem um complemento importante: aos homens de boa vontade. Então não significa que ele tenha vindo para lavar os nossos pecados, para nos salvar só por ele, né? Não é assim. E ingenuidade nossa, se a gente vai achar que, né, que o Cordeiro de Deus vai tirar os pecados do mundo. Vai coisa nenhuma, ele só vai tirar os nossos pecados se a gente assim quiser. Se a gente assim trabalhar para que não a gente peque mais. Aí sim. Então, a mensagem dele é que vem tirar os pecados do mundo. Caso a gente incorpore essa mensagem, coloque essa mensagem na nossa corrente de pensamento, porque ele alicerça nossas ações, aí sim, aí nós vamos trabalhar, praticar essa boa nova. Aí nós estaremos salvos. Aí, através disso aí, ele estará nos salvando. Então a gente fala paz na terra aos homens de boa vontade. Todos nós queremos paz. Sem paz a gente não consegue viver. Não tem como, né? A paz, ela é o tempero da vida. É o equilíbrio, ela é tudo, ela que nos harmoniza. Se nós estivermos doentes, com uma doença grave, ou alguém da nossa família tiver com uma doença grave, se nós não procurarmos um equilíbrio para a gente se manter em paz, não estamos falando de felicidade, estamos falando de paz, de compreensão, de resignação. A gente não vai conseguir ajudar nem a si e nem ao outro que está precisando da gente. Então é impossível viver sem paz, é impossível. A gente não dorme, a gente não come, a gente não se relaciona com ninguém. Sem paz a gente não faz absolutamente nada nessa vida.
ser feliz nem pensar, né? Sem paz. A ausência de paz talvez seja o mais grave de todos os problemas que a gente enfrenta. Que uma pessoa que está em paz, ela está resignada diante da vida que se apresenta para ela, ela consegue vencer, ela consegue organizar seus pensamentos. A paz é o contrário do desespero. Né? Uma pessoa desesperada, ela não tem esperança nenhuma, ela está em desespero. Ela não reflete, ela não consegue pensar, ela não consegue organizar o pensamento, ela não consegue entender o que se fala para ela. Então a pessoa nesse ponto, nesse sentido, ela não consegue organizar a própria vida. Agora, se ela consegue sentir a justiça de Deus em todas as coisas, né, que acontece nesse mundo, que é soberanamente justo e bom, o que acontece é um fato e é importante na nossa vida. Então isso aí vai nos dando aquela resignação e a paz necessária para a gente poder sair daquela situação difícil em que às vezes nós nos encontramos. Os consultórios médicos estão abarrotados de pessoas intranquilas. Não perderam a paz por estarem doentes, ficaram doentes porque perderam a paz. Quando a gente perde a confiança, perde a fé, quando a gente perde esse sentimento de justiça de Deus, que Ele é justo, é soberanamente justo e bom, as coisas desandam. Nós somatizamos doenças, nós criamos problemas para a família inteira, criamos conflitos, contrariedades. Uma pessoa desarvorada, uma pessoa que não, ela não consegue se situar em lugar nenhum, porque ela está insegura, ela está em desespero. Essa pessoa fala bobagem, cria situações difíceis, uma série de coisas, né, que abalam as estruturas, abalam a saúde, porque o corpo, ele reflete o que a alma está sentindo. Não é? Tanto que quando tem o ditado, né, oriental, que mente sã, corpo são. Então, se a mente está desorganizada, com certeza o corpo também vai ficar. Raros lares abrigam paz, raros. A maioria deles tem muitos problemas, né? É que seus membros, em guerra consigo mesmo, fazem explodir sobre a família algo de suas tensões interiores e inferiores. Então, desestrutura uma família inteira, né? O mesmo acontece nas relações sociais. Hoje em dia, às vezes a gente observa as pessoas, elas não estão, a gente já comentou isso aqui, não tem mais verniz social, as pessoas não estão mais se preocupando com essa questão da educação. Não é um retrocesso, não, é apenas estão se mostrando mais como elas são, né? Não é que elas desaprenderam, apenas estão se mostrando mais. Pessoas sem paz conturbam a ordem e o bem-estar de uma comunidade inteira, por buscá-la equivocadamente na contestação, na indisciplina, no vício e em outras situações parecidas, né? Os espíritos anunciando o nascimento de Jesus prometem paz aos homens, mas não a todos os homens, aos homens de boa vontade. Aqueles que se propõem a aprender, aqueles que se propõem a uma reforma íntima, né, que se propõem a um aprendizado, a ser alunos nessa escola grandiosa. Podemos defini-la como a vontade de ser bom. Uma pessoa de boa vontade é uma pessoa que tem vontade de ser boa, de compreender a mensagem de Jesus, de seguir os passos do Mestre, de pôr em prática as suas lições. Mas sabemos que não é nada difícil, né? Essa porta é estreita, muito estreita. Os gordinhos vão ter até dificuldade de passar, né? Mas não é gordinho de corpo, não, é gordinho de alma, né? Aquela gordura, né? Que não se deve ter, né? Pois é. Jesus, que conhecia como ninguém a natureza humana, que não teve, né, mestre mais eficiente, né? Tá lá
na 625 de O Livro dos Espíritos, qual o modelo mais perfeito que Deus colocou no mundo para ser seguido por nós? E eles respondem, foi Jesus. Tivemos muitos outros, né? Tivemos Buda, tivemos Confúcio, tivemos Lao Tse, tivemos vários grandes mestres, mas nenhum deles à altura de Jesus, porque todos eles acabaram falhando em alguma coisa. O próprio Buda disse que não conseguiu seguir os passos. Eu até prometi a vocês trazer quais são aqueles passos. Eu espero que seja aqui que estejam. Está assim, ó. Eu já comentei sobre esses passos aqui. O budismo tem uma filosofia muito bonita, né? Eles têm lá alguns rituais que não condizem com a nossa realidade de Kardec, né? Mas é uma filosofia muito interessante. Ele diz assim, Buda, né? Falava assim, a dor está em tudo. A dor nasce das paixões. Nada diferente do que a gente aprende, né? A dor está em tudo. A dor nasce das paixões. A dor é eliminada pelo domínio das paixões. E fala o caminho que leva à supressão da dor. Qual é o caminho? São os passos. Aqueles passos que eu falei, aqueles 8 passos, são 8 ações, são 8 verbos. Aí vem crer, querer, falar, obrar, viver, esforçar-se, pensar e meditar. Aí há quem diga, eu faço isso tudo. Eu também. Mas só que vem alguma coisa atrás disso aí, é o danado do advérbio, que modifica todos esses verbos. Vem lá, corretamente. Acabou. Aí a gente já não pensa mais que faz, né? Porque crer, querer, falar, obrar, viver, esforçar-se, pensar e meditar corretamente, aí é que está o problema. Todo mundo faz isso, todo mundo crê, todo mundo quer, todo mundo fala, todo mundo faz alguma coisa, todo mundo vive, todo mundo se esforça, todo mundo pensa e todo mundo medita. Agora, corretamente é que é o bicho. Aí que é o problema. Ele disse que ele também não conseguiu. No finalzinho da vida de Buda, ele falou que ele não conseguiu fazer esses 8 passos corretamente. Que teve falhas, né? Então, são aquelas coisas que a gente vê que se fosse tão fácil, a gente não ia estar nesse planeta, né? Mas Jesus fez tudo isso corretamente. Então, ele, não resta dúvida, é o modelo mais perfeito que Deus colocou no mundo para ser seguido por nós. Ele conhecia como ninguém a nossa natureza, né? Deixava bem claro que não era tão simples assim seguir-lhe os passos. Um escriba falou-lhe com convicção, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. A gente também pensa essas coisas, né? Vou seguir o mestre, né? Aí o mestre falou assim para ele, as raposas têm seus covis e as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele quis dizer com isso que no empenho de seguir Jesus, nós não podemos servir a Deus e a Mamon, né? Nós temos que abrir mão de muitas coisas na nossa vida, de muitos interesses, de muitas conveniências, né? Tanto que ele diz, as raposas têm seus covis e as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O empenho de seguir Jesus pode, ou melhor, pede despojamento dos interesses materiais. Enquanto nós estivermos agarrados a isso, nós não vamos conseguir, embora a gente ouça todos os dias que ele é o mestre e que é a ele que devemos seguir. A gente não consegue por causa dos nossos interesses. Quem está muito preocupado em melhorar sua condição financeira, quem projetar-se socialmente,
em projetar-se socialmente, não tem tempo nem disposição para ajudar o próximo. Empenho que resume a filosofia do trabalho cristão para edificar o reino de Deus. Então, quem coloca seus interesses na frente não consegue fazer um trabalho voluntário bom. Vai faltar muito, porque no dia, cada dia, e trabalho voluntário é o tipo da coisa que aparece uma porção de obstáculo. Todo mundo enfrenta isso quando começa a fazer um trabalho voluntário. Cada dia aparece uma coisa, para a gente não ir. Aí, se a gente realmente coloca todos os nossos interesses à frente disso aí, desse trabalho voluntário, a gente não consegue dar conta, né? Ainda hoje, em variados círculos religiosos, a vocação de servir é facilmente suplantada pelo interesse em servir-se, né? Esquecidos os ideais de humildade e simplicidade preconizados por Jesus. Então, aquele trabalho voluntário que às vezes a gente escolhe, né, e determina aquele dia para isso, que trabalhar num grupo, aí é aquela questão, se não surge nada, a gente vai. Se não surge nada, a gente vai, mas não é bem assim. Então, é aí que a gente vê como é difícil trilhar, né, os passos do mestre por causa dos interesses que a gente tem aqui nesse mundo. Dirigindo-se a outro homem, Jesus recomendou: segue-me. O mestre todo dia fala isso com a gente, né? Segue-me. Através das nossas dores, das nossas lamúrias, lamentações, quando a gente está se lamentando muito, quando a gente está se achando muito injustiçado, parece que a gente ouve ele falar: segue-me, né? Isso tudo fica pequeno diante do mestre, né? Convocação clara e incisiva para todos nós, algo que acontece todos os dias conosco. Com um mínimo de leitura e alguma sensibilidade, ouviremos Jesus falar isso para a gente, da intimidade da nossa consciência. Segue-me. Aí o homem respondeu, eu até falei isso aqui semana passada nessa passagem: permite-me que vá primeiro enterrar meu pai. Aí o mestre advertiu: deixe que os mortos enterrem os seus mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Aqui que eu comentei há umas 3 semanas atrás sobre essa questão. Jesus falando isso, querendo que o homem deixe o pai lá insepulto, né, que nem vá sepultar o pai. Não é isso. Ele falou que primeiro, né, deixe que enterre meu pai, que primeiro enterre meu pai, que ele queria ficar com o pai dele enquanto o pai dele precisasse dele. O dia que o pai dele morresse, aí sim, ele enterraria o pai e seguiria Jesus. Aí é aquela questão, né? Quando Jesus falou: deixe os mortos enterrarem seus mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Porque mortos para Jesus eram todos aqueles que estavam longe da boa nova, que estavam distantes da mensagem divina, da mensagem que ele veio trazer. Esses são os verdadeiros mortos. Não são aqueles que não têm mais corpos, e sim aqueles que estão mortos para a vida verdadeira. A resposta de Jesus parece incitar uma impiedade filial, se a gente não tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Mas longe disso, ocorre que para Jesus a expressão família tem uma amplitude muito maior. Outra passagem que mostra isso aí foi quando Maria e os irmãos foram ter com o mestre que pregava numa outra casa. Aí, porque Maria e os irmãos não acreditavam no mestre. Eles foram os que menos acreditaram em Jesus. Os irmãos falaram que ele era maluco, que ele era doido, né? Que precisava de ser tratado, que ele devia estar possuído. Os irmãos de Jesus falavam isso, né? E Maria, muitas vezes, se ligava a eles, porque também não aguentava a pressão daquele trabalho incansável de Jesus toda a sua peregrinação durante os 3 anos que ele aqui deu o seu recado, né?
Então, essa família de Jesus é a família universal. Aí, na hora que falam para Jesus que a mãe dele e os irmãos dele estavam chamando por ele lá fora, aí ele aproveitou a oportunidade, que ele não deixava passar nada, aí falou para todos eles: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos que me chamam? Né? Aí há alguns críticos dizendo que mais uma demonstração de impiedade filial de Jesus, tratar a mãe daquele jeito, tratar os irmãos daquele jeito. Ele não maltratou ninguém, ele só perguntou: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Porque são meus irmãos todos aqueles que comungam da vontade do meu Pai, que está no céu. Então ele quis dar uma lição, não quer dizer que ele não tenha ido ver o que a mãe queria, o que os irmãos queriam, ele só queria aproveitar a oportunidade de mostrar que a sua família era a família espiritual, não era a família consanguínea. Maria foi apenas um veículo para que esse verbo se fizesse carne no mundo. Tem muita importância, porque não seria qualquer espírito a receber aquela energia do mestre, formando um corpo no seu. Porque Jesus tinha corpo de carne, Jesus não teve corpo agênere, como muita gente diz. Jesus teve corpo de carne como o nosso. E aí não podia ser um espírito, um espírito cheio de máculas, todo problemático, com o corpo todo também problemático. Então Maria tem, não resta dúvida, uma importância muito grande, uma elevação espiritual muito grande. Ela foi escolhida para receber o mestre. Então não era um espírito inferior, nem nada disso, mas a própria mãe não conseguiu de início reconhecer a importância e quem era aquele que veio através dela passar a mensagem de Deus. Ela não aceitava isso no início. Na verdade, ela só aceitou isso e só compreendeu isso na morte do corpo dele na cruz. Ali que ela viu. Depois ela deu continuidade. Mas ali que ela caiu, que a ficha dela caiu, que a realidade se fez presente ali para ela, naquele momento em que ela abraça o corpo morto do filho, né? Ali que ela compreendeu a mensagem maior dele, que foi dar a vida pelo seu semelhante. Né? Essa foi a maior vitória do mestre, que ele conseguiu demonstrar a vitória do bem sobre o mal. Ah, mas ele morreu, sim, mas a demonstração foi feita. Ali ele encerrou, naquele momento, a tarefa dele na terra, que era demonstrar com a própria vida o que ele veio fazer e veio ensinar. Tem uma mensagem japonesa, que é a mensagem do Tsuru, que eu já até comentei aqui, que dá um exemplo dessa gratidão maior, de pagar, de dar a vida em favor de outros, como fez o mestre dando a vida por nós. Ele deu a vida, ele deu o que mais ele tinha, porque para o mundo a matéria era muito importante. A vida material era muito importante no mundo naquela época, né? Para aquela época cultural. E ele então deu essa demonstração maior. E na história da lenda japonesa também acontece uma situação assim. Não é? Um lavrador, um homem simples, passando perto da sua casa, viu um pássaro que estava muito ferido, quase sem penas e quase morto. Era uma cegonha. Ele recolheu esse pássaro, levou para casa e cuidou dele. Ela ficou bonita, a cegonha, conseguiu suas penas de volta, ela ficou linda. E quando ela ficou bem, ele soltou ela foi embora. Tempos depois, ele recebe a visita de uma linda moça que trouxe um presente para ele. E era um tecido feito de penas de cegonha.
Ela deu de presente a ele e disse a ele: eu não poderei lhe dar outro presente igual a esse. Ele aceitou, mas a sua vaidade era grande, a sua ambição era muito grande. Ele não conseguiu reconhecer o gesto daquela moça, dando aquele presente a ele. Ele pediu a ela que fizesse outro, porque ele levou aquele e vendeu no mercado por um preço muito alto. Aí ele pediu a ela que fizesse outro tecido daquele. Ela disse a ele que não poderia fazer outro, mas ele insistiu, então ela fez. Ela fez outro tecido, deu a ele, ela trabalhava durante a noite. Aí ela deu a ele e falou, recomendou para ele: eu não poderei fazer outro tecido igual a esse para o senhor. Mas ele vendeu e foi pedir novo tecido a ela. Ela, que não queria negar nada a ele, olhou para ele muito triste e aqueceu. Disse que então faria. Ele, curioso, que ela só trabalhava à noite, era uma moça desconhecida, que ele nunca tinha visto pelas redondezas, seguiu-a. Ela entrou num ambientezinho assim fechado, num quartinho, e quando ela entrou, depois ele entrou atrás. Quando ele chegou lá, ele viu uma cegonha no chão, quase sem penas, à morte. Quando ele olhou para a cegonha, ela se transformou naquela moça linda, que olhou para ele, que sorriu muito carinhosamente, voltou a ser a cegonha e morreu, porque ela não tinha mais uma pena, porque todo o tecido era feito das penas daquela cegonha. Ele, desesperado, entendeu a mensagem, só que aí não tinha mais jeito. Aí, como forma de gratidão a essa cegonha que deu a vida dela, em gratidão ao que ele fez por ela, ela sabia que ela ia morrer se ela continuasse a arrancar todas as penas para fazer o tecido. Mas nela, ela não podia negar nada a ele. Então, ela pagou aquela ação boa dele, não é? A gratidão dela foi tão grande que ela acabou dando a própria vida para não desagradar aquele que um dia a ajudou. E aí, enquanto ele viveu, ele fez dobraduras desse pássaro e saía distribuindo por todo o Japão, para que essa lenda, para que essa história fosse viva no coração de todos e que a gratidão fosse algo que ocupasse a maior parte dos sentimentos das pessoas, né? Então ela tem um pouco de semelhança com a história de Jesus, que também deu a vida dele para mostrar que isso era tudo que ele poderia dar naquele momento, né? Então nós temos uma responsabilidade muito grande com isso, porque nós recebemos o sangue e o corpo de Jesus, né? Agora, isso tudo é uma simbologia. Ele disse que voltaria, no terceiro dia ele voltou no corpo celestial, porque Jesus não morreu, né? Só o seu corpo, e veio dar continuidade à sua obra, né? Não mais sendo necessária a presença física dele. E olha que se ele voltasse hoje, ele ia ser crucificado de outra forma, não ia pregar na cruz, que não usa isso, né? Mas ia ser assaltado, torturado, queimado, quem sabe, num forninho desses qualquer aí que se faz para dar fim a corpos, né? De tão atrasado que ainda nós nos encontramos. A resposta de Jesus parece incitar a impiedade das pessoas, né? A impiedade com pai e filho, essas coisas todas. Mas ocorre que para Jesus a expressão família tem amplitude maior, abrange toda a humanidade, envolvendo o favelado a enfrentar privações, o doente sem recursos, o atormentado por problemas, o desonesto que nos prejudicou, o desavisado que nos contrariou. A mensagem dele não excluía nenhum desses aqui, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O próximo, não importa quem seja o próximo, é aquele que está ali, à nossa frente, precisando da nossa ajuda, é o nosso irmão espiritual, né? Então ele não especificou ninguém, o nosso irmão de sangue, os nossos amigos, nada disso. Ao próximo, como a si mesmo. Esse próximo
é qualquer um que estiver necessitando da nossa ajuda. Diante deles, imperioso cumprir elementares deveres cristãos, envolvendo compaixão, caridade, consolo, perdão. Isso tudo foi parte da mensagem que o mestre trouxe aqui para a gente, né? E deixar que os mortos enterrem seus mortos é realmente compreender que mortos são aqueles que estão longe da mensagem do mestre. Alguém prometeu: seguir-te-ei, Senhor, mas permite que eu vá primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Aí Jesus disse assim: quem empunha o arado e volta a olhar para trás não é apto para o reino de Deus. Não é. Nós temos os nossos interesses, nós queremos a nossa vida e não dá para conciliar essas coisas da maneira como queremos. Dá sim, mas não da maneira como a gente quer. A interpretação literal desse diálogo, associado ao anterior, sugere que ao convocar discípulos para acompanhá-lo, Jesus pretendia que deixasse imediatamente a família sem vacilações, sem perda de tempo. Na afirmação anterior, temos as pessoas que não participam das atividades religiosas, alegando cuidados com a família. Ora, dá para conciliar, não é? Pode uma vez ou outra a pessoa não poder comparecer, mas não quer dizer que porque fulano não é espírita ou fulano não está precisando de mim, que a gente não possa fazer nada por outra pessoa, né? O lavrador que olha para trás ao conduzir o arado não está bem certo do rumo que tem que sulcar a terra de forma irregular, comprometendo o serviço, né? Aquele que está com o arado, arando a terra, se ele ficar olhando para trás, ele vai conseguir fazer nada direito, vai fazer um caminho de rato assim, né? Porque a gente perde até o equilíbrio, né? É igual andar de olho fechado. Andar de olho fechado, a gente bate nas paredes, porque a gente não perde o senso de equilíbrio. Então, isso é outra alegoria para andar de olhos bem abertos. O que é andar de olhos bem abertos? Não são esses olhos aqui abertos, são os olhos da alma, para a gente poder enxergar o rumo certo. Porque se fechar os olhos do corpo, a gente perde a noção do espaço em que a gente está, né? E se fecharmos os olhos da alma, aí que a gente não encontra mesmo o rumo do mestre. Precisamos avaliar se não superestimamos as dificuldades impostas pela família, pretendendo justificar perante a própria consciência nossas vacilações, né? Então, às vezes acontece isso, às vezes a gente não quer também assumir grandes compromissos, a gente bota a culpa no outro. Ah, fulano não quer, fulano não gosta. A gente se utiliza, às vezes, de outra pessoa para justificar aquilo que a gente também não está muito interessado em fazer. Tem uma passagem importante de Jesus que eu sempre gosto de lembrar, e eu vou comentá-la antes do que eu deveria, mas senão não vai dar tempo, que são as preocupações com os nossos interesses do dia a dia, nos impedindo realmente de fazer uma prática numa religião, num trabalho voluntário, alguma coisa assim. É necessário que a gente lute contra a síndrome de Marta. Eu também já contei essa história aqui de Marta. Sempre que ia a Jerusalém, Jesus visitava os irmãos Lázaro, Marta e Maria. Eram 3 irmãos que Jesus prezava muito. Segundo alguns evangelistas, parece que eram até primos de Jesus, mas não há nada que confirme isso, né? Mas ele amava esses amigos, como ele amava todos, mas eram sempre que ele passava em Jerusalém, ele ia visitar esses 3 amigos. Numa de suas visitas, Jesus conversava com os seus discípulos. Maria conservava-se aos seus pés, ouvindo embevecida tudo o que ele falava. Sua presença era maravilhosa oportunidade de edificação que a alma sensível não desejaria perder. Claro que não, imaginemos, né? Um mestre na nossa casa,
podendo nos ensinar, a gente larga tudo e vai ficar ali bebendo o que ele está falando, né? Mas Marta, atarefada e nervosa, ia e vinha preocupada com os afazeres da casa, no desenvolvimento de rotinas, de rotinas domésticas, né? Que podiam ficar para depois, claro que podia ficar para depois, incapaz de aproveitar o glorioso momento, né? Eu costumo falar que as louças que estão na cozinha, o papelzinho que está lá no chão, não vai sair correndo, vai ficar esperando a gente limpar. Antes saísse correndo para a gente não ter que limpar, mas não sai. Pode estar a janela da cozinha aberta, nenhuma louça vai sair voando dali. Então deixa lá, depois a gente vai lá e faz, a hora que der. Mas tem coisas mais importantes para se fazer, né? Que seria o caso ali, que Maria logo viu e que Marta não conseguiu perceber. Revoltava-se com a irmã por negligenciar o trabalho doméstico. Em dado instante, ela não se conteve, interrompeu o mestre que estava dando aula ali de evangelho, de boa nova, e disse assim: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só no serviço? Diz-lhe, pois, que me ajude. Jesus, que sempre convertia, né, as situações todas em ensinamento, disse assim para ela: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. A outra crente, né, que a irmã ia receber uma reprimenda. Muitos problemas do relacionamento humano nascem do excessivo envolvimento com essas situações transitórias. Algo semelhante ocorre na nossa casa sempre, né? Um pai que é exigente demais, um pai sem tempo para os filhos, um consorte distante que não dá a menor atenção, um companheiro difícil, duro de engolir. Justificará diálogos desse tipo assim: e o marido? Viajou. E com vocês, tudo em ordem? Tudo ótimo. Algum problema? Nenhum. O problema viajou. Isso é o que acontece. Isso quando a gente não dá um clima bom, quando a gente é uma Marta da vida, é isso que acontece. As pessoas ficam felizes quando a gente está longe, porque pelo menos a gente dá sossego naquela pessoa que está lá na tarefa. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Há uma síndrome de Marta afetando as multidões aí, né? Pessoas excessivamente preocupadas com a subsistência, com a compra de um automóvel. Nessa época, então, o pessoal fica enlouquecido dentro dessas lojas. Fica enlouquecido. Natal não é isso. Tudo bem que a gente queira presentear alguma coisa, alguém que a gente goste, né? O aniversariante é o principal. A gente nem lembra de dar o presente dele, né? Que é realmente ficar mais solidário, perdoar, a gente nem lembra. Mas ele não vai ficar chateado com um presentinho ou outro que a gente queira dar para alguém, não. Mas fazer disso aí uma doença, uma loucura, né? As pessoas enlouquecidas quase saem no tapa dentro de uma loja de bombear, uma coisa horrível. Então isso para quê? Realmente nós somos Martas, muitas vezes, né? Estamos aí nos preocupando com a parte que realmente menos importa. Perturbam-se facilmente, desgastam-se na vida facilmente, vivem estressadas, neuróticas, inquietas, irritadas, abrindo campo a desajustes físicos e psíquicos, e acaba perdendo a paz, que a gente tanto falou que era fundamental para a nossa vida. No entanto, uma só coisa é necessária, como diz o mestre: Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Qual é a melhor parte da vida? Para responder, é preciso definir o que nós estamos fazendo na Terra, né? Qual a finalidade da nossa vida, da nossa jornada aqui na Terra? Para que a gente está aqui? Para comprar carro, para comprar casa? Para andar, né, na última moda? Para que a gente está nesse mundo aqui? Para juntar em celeiros? Para a gente partir amanhã? Para quê? Ou então para vir uma chuva e derrubar o celeiro todo? Para vir um deslizamento de terra e acabar com o nosso celeiro? Não é para isso que a gente está aqui na Terra, não. Faz parte a nossa moradia,
o nosso trabalho, o nosso conforto faz parte, mas não é a melhor parte, não é a parte fundamental. Então quem está aqui nessa terra atrás disso só é a Marta e não a Maria. O Espiritismo revela que estamos aqui como alunos num educandário, convocados ao aprendizado das leis divinas. Então isso envolve o aprimoramento espiritual, a aquisição de virtudes, o desenvolvimento de nossas potencialidades criadoras. Escolhe a melhor parte quem se orienta em direção a esses objetivos. Aluno aplicado e diligente sabe o que busca. Desapegam-se dos interesses mundanos, conscientizam-se de seus deveres diante de Deus e dos homens, abrem espaço em seu cérebro para os valores espirituais, abrem espaço em seus corações para as virtudes cristãs, adquirem bens imperecíveis de sabedoria e virtude, riqueza inalienável, a que lhes garante paz onde estiverem, na terra ou no além. Essa é a melhor parte, a que Maria escolheu. Condição indispensável ao cultivo da melhor parte, a simplicidade. Fazer um pouquinho de silêncio interior não faz mal a ninguém. Fechar o nosso coração para as mágoas, para os milindres, tantas coisas que dilaceram o nosso coração à toa. Observar melhor a natureza. A gente não olha tudo isso que está aí, a gente deve olhar mesmo, que a gente não sabe por quanto tempo ainda vai ter isso aí não. Do jeito que está indo, né? Ouvir o canto dos pássaros e se alegrar com isso, né? Observar o sol, a lua, as estrelas, isso é muito importante. A chuva, que tanto nos assusta, mas ela também lava e fecunda. É importante também não praguejar com a água que desce, porque sem ela não tem germinação, né? Façamos silêncio para ouvir as vozes das pessoas a quem amamos, que às vezes a gente não ouve. Passam despercebidas para nós, né? Olhar para elas. Quantas vezes a gente quer um teste? De repente a gente não sabe com que roupa que a pessoa que nós gostamos e amamos saiu hoje de casa. Porque a gente não olhou para elas. A gente não olha, a gente não vê, não observa, de repente a gente não sabe responder. Né? Isso é negligência com as coisas mais importantes da vida, né? A gente não olha para as pessoas, a gente não olha nem para o corpo, que dirá para a alma. Sentir o calor, né, de um abracinho, ouvir batidas do coração de alguém que a gente ama, isso é muito bom, né? Ver através da janela dos seus olhos, isso é mais importante ainda. Porque tem pessoas que têm muita dificuldade de extravasar seus sentimentos, muita dificuldade. Então tem que ler nas entrelinhas do que elas escrevem. Senão a gente se magoa à toa, sem necessidade. Façamos silêncio. Aprendamos a dar, mas aprendamos também a receber um pouco de amor. Façamos todos os esforços para atendermos a mensagem de Jesus, porque este é o significado do Natal, o amor. Sem ele, não existe Natal. Se perguntássemos hoje a doentes terminais ou alguém que esteja com uma idade muito avançada, o que lamentam na vida que deixam para trás, com certeza diriam não ter vivido mais intensamente ou aproveitado os bons momentos que a vida me deu. Os almoços com a família, os minutos de brincadeira com os filhos, o afeto dos amigos, o amor da família. Faria dormir no dicionário, com certeza, palavras que sempre foram despertadas. Real, dólar, pressão, inflação, recessão, não, depois. Com certeza despertariam palavras que usaram muito pouco ou até nunca. Amigos, filhos, família, companheirismo, sonhos, amor, agora, sim. Então sejamos mais indulgentes, não só conosco, mas com os nossos irmãos. Sejam quais forem os nossos problemas,
precisamos aproveitar os bons momentos que a vida nos oferece. São eles que vão nos sustentar quando a gente passar por momentos difíceis. Aí, para encerrar, tem um texto legal aqui, ó. Já que o segredo está na simplicidade, é curioso observar como a vida nos oferece respostas para os mais variados questionamentos do cotidiano. A mais longa caminhada só é possível passo a passo. E ela começa com um passo. O mais belo livro do mundo foi escrito letra por letra. Os milênios se sucedem segundo a segundo. As mais violentas cachoeiras se formam de pequenas fontes. A imponência do pinheiro e a beleza do ipê começaram ambas na simplicidade das sementes. Não fosse a gota, não haveria chuvas. O mais belo ninho foi feito de pequenos gravetos. A mais bela construção não se teria realizado senão a partir do primeiro tijolo. As imensas dunas se compõem de minúsculos grãos de areia. Como já refere o adágio popular, nos menores frascos se guardam os melhores perfumes. É quase incrível imaginar que apenas 7 notas musicais tenham dado vida à Ave Maria de Bach e à Aleluia de Handel, e também ao Bolero de Ravel. O brilhantismo de Einstein e a ternura de Teresa de Calcutá tiveram que estagiar no período fetal. E nem mesmo Jesus, expressão maior do amor, dispensou a fragilidade do berço. Assim, também o mundo de paz, harmonia e concórdia, com que tanto sonhamos, só será construído a partir de pequenos gestos de compreensão, de solidariedade, de respeito e de ternura, de fraternidade, de benevolência, de indulgências, de perdão no dia a dia. E ninguém pode mudar o mundo, mas podemos mudar uma pequena parcela dele. Essa parcela que chamamos de eu. Não é fácil nem rápido, mas vale a pena tentar. Feliz Natal para todos vocês, que vocês tenham bastante paz nessa noite, que consigam alcançar seus objetivos em termos de sentimento, né, de alegria, de dar um pouquinho de si, né, do seu carinho para aquelas pessoas que estão ali ao nosso redor precisando tanto, mas a gente não consegue enxergar. Né, que vocês tenham um Natal, então, cheio de harmonia, cheio de paz, junto com os familiares. E, se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos, na outra e na outra, se Deus assim permitir, encarnados. Se não permitir encarnado, a gente vem desencarnado. Muita paz para todos.